ação. Então, Maria estava posicionada ali em ouvir a pregação, em ouvir o que o Senhor estava falando, e principalmente de coisas que já estavam preparadas. Então, você nessa noite, que está aí ouvindo o programa Salva Vidas, que tem andado agitado, preocupado, e muitas das vezes até sobrecarregado, com coisas que já estão preparadas, e era isso que Jesus estava tentando passar para Marta. Perceba que quando Marta chegou na casa, a primeira coisa que Marta avistou, foi uma mesa sem nada em cima. Então ela se preocupou, uma preocupação normal. Não estamos aqui para criticar a postura de Marta. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Mas estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para a tua vida, para que você possa entender o que está escrito lá em Mateus 11, 28, quando Jesus diz assim: vinde a mim os que estão cansados. Então preste muita atenção. Quando Marta, a primeira coisa, quando Jesus chegou, ou quando qualquer pessoa chega na tua casa, você se preocupa o que vai oferecer a essa pessoa. Essa foi a preocupação normal de qualquer pessoa. Então nós não podemos ser hipócritas ao ponto de dizer: quando alguém chega na minha casa eu não me preocupo no que vou servir. Então esse é um bom costume, não é? Desde as gerações passadas, de oferecer alguma coisa. A gente vê até Abraão se preocupando com quando o próprio Senhor e os anjos visitam ele pede para Sara preparar ali algumas coisas para o receber. Então assim, são costumes que nós herdamos e costumes que, diga-se de passagem, muito bom, e nós não devemos deixar de praticar. Então, Marta, ela se preocupou, uma preocupação normal, ela viu a mesa vazia e ela simplesmente disse: não, eu preciso servir ao meu Senhor. Como é que o meu Senhor chega na minha casa, uma coisa que é tão difícil, e principalmente naqueles tempos, porque uma multidão seguia Jesus, uma multidão, onde Jesus estava tinha uma multidão de pessoas. Então assim, ter Jesus na sua casa, poxa, era algo realmente assim, que você teria que aproveitar muito. Por quê? Porque Jesus estava caminhando, viajando, indo de um lugar ao outro para cumprir o teu chamado. Mas aí Jesus chega na casa de Marta. Não é como Jesus tem chegado em muitas casas, e eu creio, em muitos lares, em muitas vidas, mas só que ele tem encontrado uma agitação, uma preocupação, e às vezes isso tem te impedido de você obter a revelação do que Deus quer falar com você. Pois bem, segura essa, irmãos, você que está com a tua caneta aí, você que tem costume de anotar e até de gravar e ouvir depois. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui para você agora. Nós precisamos entender que já existem coisas que já estão preparadas. Tem coisas que já estão preparadas. Mas acontece que essa geração é uma geração que se assemelha com Marta nesse quesito, nessa questão de querer preparar coisas que já estão preparadas. O que Maria viu foi o que Marta não viu. Marta viu uma mesa vazia, mas Maria viu o pão vivo. Maria viu que a mesa estava pronta, que a mesa estava preparada. Mas Marta não conseguiu enxergar isso. E tem coisas na minha, na sua, na nossa vida que não estamos conseguindo enxergar. E é por isso que você está nesse enfado, nessa preocupação, nessa agitação. E Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer que tem coisas que já estão preparadas, filha. Meu filho, tem coisas que já foram preparadas para você, por meio de Cristo, por meio do seu ato na cruz. E é sobre essas observações, se o tempo me permitir, que eu quero expor aqui para a sua vida. Então, quando Marta, ela estava na cozinha,
Ela estava preparando, ela não viu, ela não enxergou. E quantas pessoas nessa noite estão ouvindo o programa Salva Vidas, que tem feito a obra, que tem se dedicado, que tem realmente assim preenchido o seu tempo a serviço da obra de Deus, mas que não tem enxergado coisas que já estão preparadas. Minha filha, meu filho, não queira semear em uma terra que você tem que colher. Pegou, meu filho? É isso mesmo. Eu vou repetir: não queira semear em uma terra que você tem que colher. Jesus chamou os discípulos e disse o quê? Em João, já se o tempo nos permitir, a gente vai chegar lá. Jesus chama os discípulos e diz assim: olha para os campos, olha para os campos, olha para as flores, olha para as plantas, já estão dando os seus frutos, já estão brancos, prontos para a colheita, e vocês dizem que a colheita é no inverno, é no verão, no outono. Eu estou dizendo, a colheita é agora, vai e colha. Então, minha filha, meu filho, se nós olharmos com o nosso olhar carnal, não vamos enxergar as coisas que já estão preparadas espiritualmente para a tua vida. Tem coisas na sua vida que Deus já preparou e você está aí se acabando, se esforçando, se dedicando para uma coisa que já está preparada, e Deus quer que você apenas transfira esse esforço e essa dedicação para colher aquilo que Ele já semeou, aquilo que alguém já semeou. Hoje eu estou aqui porque alguém já semeou nessa terra. Possa ser que alguém, porque eu não sou daqui, eu sou de Salvador. Deus me trouxe essa cidade com um propósito, eu não tenho dúvidas disso. Mas eu creio que alguém chorou, alguém pediu, alguém clamou, alguém disse Deus, e aqui estão os frutos. Então não vou querer semear em uma terra que eu tenho que apenas que colher. Tem coisas, minha filha, tem coisas, meu filho, que já estão preparadas. E Marta estava muito agitada, estava muito ali, por quê? Porque ela não viu o pão vivo. Ela não conseguiu, ela viu Jesus como Senhor, ela viu Jesus como Deus, ela viu Jesus, ela tinha essa revelação que Jesus era o Messias, que Jesus era Cristo, mas ela não tinha visto Jesus como o pão vivo, como as águas da vida. E é necessário, minha filha, meu filho, nessa noite, que você enxergue as coisas que já estão preparadas para você. É necessário nessa noite, meu filho, que você tome posse das coisas que Deus já preparou para você. Se você vê aí em Hebreus capítulo 11, versículo 6, meu Deus, como eu quero pregar toda essa palavra. Senhor, me dá graça, Pai. Eu ia pedir para Deus parar o tempo aqui, mas isso não tem como. Ele fez isso lá com Ezequias, se eu não me engano, para poder obter algo acerca dele. Mas o Senhor é bom, irmãos, e Ele é fiel. Em Hebreus, capítulo de número 11, um versículo que a gente conhece muito bem, o versículo 6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima, você está entendendo a revelação aqui, filho? Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele torna galardoador dos que o buscam. Então preste muita atenção, porque não vamos querer continuar fazendo, você que está aí nessa noite ouvindo o programa Salva Vidas, vamos parar de continuar fazendo o que a gente não entende, o que não estamos entendendo, o que o Senhor deseja. Às vezes a gente está fazendo uma coisa que é até boa, que é até agradável a muitos olhos, mas é agradável a Deus o que você está fazendo? Porque o texto de Lucas diz que Maria estava fazendo uma coisa que agradava ao Senhor. Tanto que ele chegou para Marta e disse, Marta, o que Maria está fazendo aqui é uma coisa que ninguém vai conseguir tirar. É uma coisa que me agrada. Então, minha filha, meu filho, às vezes nós estamos tão agitados e o que o Senhor quer é que você apenas esteja aos pés dele. Que você apenas esteja prostrado aos pés dele. É que você apenas se atente a ouvir o que ele está te falando.
E Marta estava ali na preocupação, porque ela viu uma mesa vazia, e possa ser que você, minha filha, meu filho, que tem se dedicado na obra e que tem visto coisas, eu quero contar o meu testemunho aqui, porque tem muitas pessoas assim, que não tem visto o que outras pessoas estão fazendo, aí você pega e diz assim, eu vou fazer. Por quê? Porque fulano não está fazendo, Beltrano não está fazendo, mas eu vou fazer. Aí você toma a frente e vai fazer. E aquilo realmente é algo muito bom, é algo muito interessante, é algo muito bom. Mas nessa noite Deus está dizendo, faz aquilo também que me agrada, filha. Meu filho, faz aquilo também que me agrada. Vamos parar. Parar com o quê? Vamos parar de continuar fazendo coisas que nós não estamos entendendo e achamos que estamos agradando e não estamos agradando. O que é que eu faço então, apóstolo? Senta aos pés do Senhor. Para um pouco para ouvir, meu filho. Porque por muitas vezes você tem até escutado ou você tem até ouvido, não é? Eu prefiro usar esse termo espiritual, não o termo de um filósofo, que ele diz que ouvir é uma coisa e escutar é outra. Ao meu ponto de vista, escutar é uma coisa, ouvir também é outra, mas não no ponto de vista deles, porque muitas pessoas podem escutar, mas será que elas estão prestando atenção? Será que realmente elas estão absorvendo? Quantas e quantas vezes você já escutou uma conversa, mas você não ouviu, você não entendeu, você não discerniu, não houve um discernimento? Eu até já dei esse exemplo, inclusive aqui na rádio, de que eu usei esse exemplo de que quando uma pessoa não é permitida para ouvir, no caso eu citei um exemplo assim, que é bem cotidiano no meu lar, isso acontece constantemente na minha casa, onde eu recebo visitas, porque eu sou pastor, e a todo momento eu estou recebendo uma visita em minha casa, e estou aconselhando pessoas, e quando essas pessoas chegam na minha casa, sabe o que é que eu digo para os meus filhos? Saiam, vão para o quarto, fecha a porta, porque vocês não podem ouvir. Mas eles vão escutar, e eles estão escutando, mas eles estão proibidos de ouvir. Você está entendendo o exemplo que eu estou colocando? E aí, minha filha, meu filho, você muitas das vezes, o Senhor te chamou para ouvir, para fazer participante da sua pregação, para que você ouça as boas novas. Mas acontece que tem muita gente apenas escutando, está entrando no ouvido e está saindo no outro. Isso não vai gerar fé em você. E a fé é que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas essa fé vem por meio do quê? Da palavra que lemos no início, da pregação das boas novas. Então, nós precisamos entender o que é que está agradando a Deus. O que é que Deus se agrada? Nós precisamos ouvir para fazer e não apenas fazer e depois ouvir. Isso é um mal que as pessoas têm. As pessoas, Marta estava muito assim. Ela estava fazendo e depois depois eu ouço. Não, Jesus, vá conversando aí. Quantas e quantas vezes você já viveu isso na tua vida? Não, vai aí. Aí depois você pega a conversa pela metade e tem uma interpretação errada e sai falando besteira depois. E sai entendendo coisa errada. Minha filha, meu filho, você precisa entender. Você precisa estar ouvindo. Você precisa ter discernimento do que está sendo falado, para depois você não sair falando besteira, para depois você não estar saindo pensando besteira. Então, quantas e quantas vezes eu e você, nós deixamos para ouvir depois que a gente fez alguma coisa. Eu falei no início aqui, eu quero citar o meu próprio exemplo. Quantas coisas eu tomei à frente na minha vida, na obra de Deus, fazendo a obra. Eu tenho 10 anos como pastor, pastoreando. E durante esse tempo, quantas coisas eu tomei à frente, achando que estava agradando a Deus, achando que era do agrado de Deus, mas eu estava apenas me cansando. Eu estava apenas me cansando. E aí eu não entendia, poxa meu Deus, como é que eu estou fazendo a tua obra e estou sobrecarregado?
Então tem muitas pessoas ouvindo nessa noite assim: poxa, eu estou aqui, mas por que esse fardo pesado? E o fardo do Senhor é leve, é suave. Porque muitas das vezes nós estamos tomando a postura de Marta. Nós estamos indo para a cozinha em momentos que Deus quer que a gente apenas esteja aos seus pés. É isso que Deus nessa noite quer falar com você, filha. Meu filho, tira um tempo para estar aos pés do Senhor. Para um pouco. Pergunta a Deus o que é que já está preparado, para que você não queira erguer, porque não é tempo de erguer, não é tempo de levantar. Tem coisas, minha filha, que nós estamos preocupados em erguer e levantar, e coisas que já estão erguidas, coisas que já estão levantadas, estruturas que já estão prontas. O Senhor é a pedra principal, o Senhor é o nosso alicerce. E às vezes nós estamos aí tentando pegar o carrinho de mão, botar o cimento, botar a brita, fazer aquele processo. E Deus está dizendo: minha filha, meu filho, gasta tempo com isso não. Gasta tempo com isso aqui, ó, ouvindo o que já está preparado para você. Porque muitas vezes você apenas deixou para ouvir depois. Quantas coisas na sua vida você deixou para ouvir depois? Quantas coisas na sua vida você já começou fazendo? Quando o Senhor começou a ministrar essa palavra na igreja, trouxe um grande aquebrantamento, um grande despertar para a minha vida, para a vida daquelas pessoas que estavam ali. E eu creio que nessa noite Deus está também despertando. Eu sei que o Espírito de Deus está falando a muitos corações. Quantas coisas nós fazemos e depois paramos para ouvir, e aí a gente se frustra e a gente diz: é verdade, não era para ter feito isso. Nós nos precipitamos em fazer, em falar, em agir, em julgar, em criticar. Quantas vezes eu me precipitei em criticar, em julgar, mas o Senhor nessa noite está dizendo: vem para os meus pés, filho, vem para os meus pés, filha. Ouve primeiro, ouve para que você possa entender que existem coisas que já estão preparadas, já está tudo preparado, mas a igreja dessa geração insiste em querer preparar. O quê? O que já está preparado. Nós conhecemos muito bem o Salmo 23, aonde Davi, em uma situação de muita peleja, ele pede a Deus, diz: Senhor, prepara, Senhor, uma mesa. Houve-se realmente uma grande necessidade de Davi naquela situação. Ele estava sendo perseguido por Saul, ele estava sendo perseguido pelos inimigos, e ele estava dizendo: Senhor, prepara. E Deus estava tentando dizer para Davi: Davi já está preparado. Nessa noite, meu filho, Deus está dizendo para você, nessa noite, minha filha, Deus está dizendo para você: eu não vou preparar nada não, já está preparado, aleluia.